Com a queda das redes sociais do Jones Manuel e, ao mesmo tempo, com alguns outros acontecimentos que envolvem um certo entendimento sobre liberdade de expressão, como o acontecimento do Monark, como o acontecimento dos comediantes, do Léo Lins em específico também, eu acho que é possível começar uma conversa que vai um pouco para além, né, dessa questão da liberdade de expressão, mas que principalmente faz com que essas diferentes figuras se cruzem para a gente ter um entendimento mais específico da coisa, né? O que eu quero dizer com isso? Na última semana, o Jones Manuel teve suas redes sociais derrubadas pelo Instagram, pela Meta, né? Tanto no Instagram como no Facebook, sem um motivo aparente, sem desrespeitar diretrizes da plataforma. Do nada, simplesmente foram derrubadas. E eu gostaria de puxar alguns entendimentos sobre liberdade de expressão que foram utilizados por um campo mais à direita, no caso tanto do Monark, vou pegar dois que ficaram muito famosos, né? Tanto do Monark como do Léo Lins, só para a gente compreender esses limites de liberdade de expressão e para a gente delimitar esse problema, pelo menos um pedaço dele, evidentemente que não é uma leitura completa do que acontece, né? E aí, o que eu acho interessante de se compreender é que quando o Monark fala de uma liberdade de expressão, no fundo o que se está falando não é exatamente de uma liberdade de expressão, mas é da possibilidade de se utilizar um feudo tecnológico para se falar o que quiser. Eu vi um vídeo, inclusive, do Frederico Krepp, que vale muito a pena ser visto, sobre esse assunto, onde ele fala que o grande lance é que se tenta discutir essa liberdade de expressão a partir das coisas que são ditas e não exatamente a partir de uma base, de uma estrutura, não a partir exatamente de uma regulação, não a partir exatamente de onde que se diz e por aí vai. E eu acho que a questão do Monark, ela justamente está situada no espaço de onde se diz e não exatamente naquilo que se diz. Aquilo que se diz evidentemente importa no caso dele, mas o ponto é o seguinte, né? O grande lance, a grande convocação de uma defesa da liberdade de expressão está muito mais situada numa defesa em se falar sobre o que quiser dentro de feudos tecnológicos, feudos que tem a ver com plataformas que dão essa possibilidade, esse amplo alcance, e quando entra o Estado para poder fazer com que essa bola baixe um pouco, isso passa a ser entendido como algo negativo. No caso do Léo Lins é interessante porque eu acho que é relativamente parecido. Se trata também de um entendimento de que o espaço de consumo é um espaço sagrado. E nesse espaço sagrado de consumo, não há nem mesmo a possibilidade de alguém barrar aquilo que pode ser dito. Porque afinal de contas foi dito num teatro, é um lugar específico, separado, mas no fundo, esse lugar específico separado, para além de ser um local de produção ou reprodução de arte, ele funciona dentro desse entendimento da liberdade de expressão como um local de consumo, um local sagrado de consumo. E justamente por ser um local de consumo, ali deve ser respeitado a transação, deve ser respeitado o fato de que pagaram para estar lá, de que compraram os ingressos. No fundo, se trata de uma proteção daquilo que é construído a partir de um dinheiro próprio, daquilo que é construído a partir de um capital inicial próprio, daquilo que se faz através da transação, tanto no Léo Lins como do Monark, de tal maneira que fique protegido daquilo que justamente não tem muita relação ou introdução ou que não faz parte integrante dessa esfera de consumo específica. Existe aí um efeito ideológico, que é que se considerar a esfera do consumo como uma esfera quase que natural, como uma esfera que ela não é só autônoma, como ela é quase que metafísica. É uma coisa que está aí, sempre vai estar, sempre esteve. E o errado é a participação de elementos externos a essa esfera tentando lhe controlar. E aí a gente entende, né? Tudo se passa como se a única forma de estabelecer certo tipo de controle dentro da esfera do consumo se desse justamente dentro do consumo, a partir do boicote, por exemplo, mas não fora do consumo a partir de uma regulamentação jurídica, estatal, por aí vai, por aí vai, por aí vai. É interessante perceber que um dos efeitos práticos da naturalização dessa
reprodução ideológica de uma esfera de consumo que seria quase que natural, uma das consequências disso, né, quando a gente incorpora isso, quando a gente faz disso algo integrante, é um entendimento de que entre o dinheiro só existe voluntarismo. Em relações que envolvem dinheiro, o que existe é um voluntarismo extremo. E a gente pega para jogo aquela ideia do homo economicus, né, que racionalmente toma suas decisões, que é 100% racional, que é 100% dono das suas ações e 100% decisor, né? Tem um papel decisório gigantesco e inalienável, um papel decisório que não é questionável. E eu tendo a considerar de que esse tipo de efeito ideológico é um daqueles que contribui, na real, para que a gente tenha uma noção de atomização dentro da sociedade que a gente vive. É claro que isso é muito mais complicado do que o limite do que eu estou trazendo, mas eu acho que é uma contribuição para esse entendimento da atomização, de que nós vivemos não numa sociedade, mas num agrupamento de indivíduos delimitados por um Estado-nação que é juridicamente imposto. E não exatamente de que existe uma totalidade, existe uma sociedade, você tem cultura como fenômeno social, como um fenômeno que envolve populações, que tem a sua delimitação, que é geográfica, histórica, temporal, mas que ao mesmo tempo existe constituindo sujeitos para além de ser meramente uma coisa individual, um gosto individual, para além de ser um objeto de consumo. Entende o que eu quero dizer? E aí a gente chega no Jones Manuel, que na minha opinião é a exemplificação máxima do que acontece quando a liberdade de expressão está intimamente ligada à comunicação dentro de plataformas, dentro de feudos tecnológicos. Porque no caso dele, a censura não foi estatal, né? Como diria o Monark sobre a sua própria censura. No caso dele, a censura de fato, ela foi privada, ela foi da própria plataforma, ela foi da própria empresa privada. E a regra da empresa privada tende a não ser muito questionada quando a gente coloca para jogo essa oposição e quando a gente busca membros dessa direita histérica com sede e com fome de liberdade de expressão para utilizar da relação de consumo da maneira como quer. O que eu estou querendo dizer é que nessa autonomização de uma esfera de consumo, tudo se passa como se os elementos produtores dentro dessa esfera de consumo, os elementos que estão dando aquela base da produção propriamente, dentro da esfera de consumo, fossem de fato legítimos na própria regulação de quem pode ou não realizar certo tipo de microprodução e, portanto, de qual tipo de consumo pode ou não ser legítimo para ser consumido. Como se elementos internos a essa esfera pudessem participar ali da relação de troca, pudessem participar dessa relação de delimitação, dessa relação de repressão em alguns momentos, e como se a ausência desses elementos e a participação de um elemento externo, como um judiciário, por exemplo, aí tivesse o problema. A relação entre consumidor e produtor, a relação de consumo, a relação comercial, ela permanece intacta quando se trata somente da própria plataforma estabelecendo algum tipo de censura, algum tipo de limitação, né, de distribuição de conteúdo. Há tipos de limitações, shadow ban, por exemplo, é um deles, além de derrubar as redes sociais, como aconteceu com o Jones Manuel, mas tudo se passa como se isso tivesse dentro de uma legitimidade esperada na esfera que envolve consumo e produção. É interessante pensar que esse é um trabalho que se faz numa perspectiva muito estereotipada de oposição entre sociedade civil e Estado, como se a sociedade civil fosse algo natural e o Estado fosse um elemento artificial que estabelece um controle ilegítimo, mas condescendente pela população. E daí viria uma tensão existente entre uma oposição fabricada, que é uma oposição que seria fundamental entre interesses de Estado, controlado por, sei lá, magnatas e todo esse papo, versus interesses da sociedade civil, que aí seriam interesses legítimos. E as oposições, que talvez são mais
mais reais, né, como oposições que existem entre trabalhadores e capitalistas, como oposições que existem entre aqueles que são donos de big techs versus o restante da população, que acaba estabelecendo uma relação de consumo, porque meio que não tem para onde ir, porque meio que a comunicação se faz a partir disso, porque meio que a comunicação do cotidiano se faz a partir dessas ferramentas que são entregues geralmente pelo capital privado, que são entregues geralmente por empresas privadas, como se aí você não tivesse uma oposição de fato. E me parece que a oposição real é essa, né? É entre a sua possibilidade de ser cidadão somente através de ferramentas que são privadas, não somente, mas assim, majoritariamente o cotidiano do cidadão, que vai tentar discutir elementos do dia a dia, da política do dia a dia, só se pode fazer através de ferramentas privadas, ou majoritariamente, e sem exatamente a criação de espaços que possam servir como espaços de um debate franco, em que há uma proteção justamente contra as iniciativas privadas. Percebe o que eu estou dizendo? Tudo se passa como se, quando se trata desse estereótipo de sociedade civil e quando se trata da iniciativa privada, não houvesse interesse coletivo. Os interesses fossem sempre difusos. E por serem difusos, legítimos. Por serem difusos, não são interesses em que, entre os grupos interessados, existiria uma relação de dominação, de poder, uma hierarquia controlada principalmente a partir do dinheiro, principalmente a partir do capital, né? Principalmente a partir desses elementos. E o resultado, e aqui de novo eu vou citar o Frederico Krepp, e o resultado acaba sendo, complementando o texto que ele fez no vídeo dele, o resultado acaba sendo uma discussão infinita sobre aquilo que pode ou não ser dito, que nunca toca o local de onde se diz, que nunca toca a relação entre regulação e entre empresa privada e comunicação a partir de ferramentas privadas, que nunca toca o ponto que me parece ser central, né, que é como se define o que pode e o que não pode ser dito, muito para além da especificidade do que é dito, muito para além dessas pequenas coisas que é falar uma coisa aqui, falar uma coisa ali. Tem algo que me parece ser muito mais importante de se compreender, é que essa regulação, quando acontece a partir das empresas privadas, essa suposta legitimidade que faz parecer uma regulação do mercado sobre o mercado, ela na verdade tende a ser uma armadilha, né? Uma armadilha que faz com que a comunicação esteja necessariamente, a todo momento, 100% adequada ao interesse de mercado. E quando não está, ela pode muito bem ser sabotada, como a gente viu no que aconteceu nas redes sociais do Jones Manuel. Tudo bem, minha gente? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário também o que você acha disso, o que é liberdade de expressão para você. Se inscreve no Colunas Tortas, seja membro para apoiar esse projeto e até a próxima.